galera, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo, galera. Só que nesse vídeo não vai ser um vídeo de vestibular nem nada do tipo, mas sim um vídeo de teoria. Nós vamos falar, como vocês estão vendo na telinha aí, sobre MMC e MDC. Mas antes da aula, galera, gostaria de pedir imensamente que vocês amassassem um like neste vídeo, comentasse, curtisse e divulgasse com seus amigos, porque assim mais pessoas vão conseguir assistir esse conteúdo e dessa forma vocês vão conseguir ir melhor nas provas e compreender também essa matéria linda e maravilhosa que é a matemática. Então, bora para o vídeo, pessoal. Galera, geralmente os cálculos envolvendo MMC e MDC, inicialmente para você que está no sexto, sétimo ano, são cálculos isolados. Porém, lá na frente, quando você fizer algum vestibular, muito provavelmente isso vai cair em formatos de problema. Nessa aula, eu vou explicar somente a parte objetiva, bem direto, nada relacionado a problemas de vestibular. Isso eu farei em outros vídeos. Fechou? Então, olha só, para que a gente precisa fazer o MMC? Geralmente, quando você está lá no sexto, sétimo ano, como falei anteriormente, você vai ter exemplo de frações. Então, por exemplo, meio mais 2 quintos. Eu sei que existe a maneira de vocês realizar esse tipo de conta pelo estilo da borboleta, que basicamente consiste em você multiplicar os denominadores. Por exemplo, 2 vezes 5 dá 10, 1 vezes 5 vai dar 5, e aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza, Léo, isso daí eu já sei, moleza. Caso você não saiba, aguarde que em breve eu vou fazer um vídeo falando somente sobre operações envolvendo frações. Por hora, vamos focar somente no MMC e no MDC. Porém, embora eu consiga realizar esse tipo de cálculo por meio da, como as pessoas chamam de borboleta, pelo efeito borboleta, enfim, vocês também conseguem realizar o cálculo pelo meio do MMC. Então, por exemplo, se eu tenho aqui meio mais 2 quintos, eu consigo pegar esses dois números que estão de baixo, o 2 e o 5, e transformá-los e deixar um mesmo denominador, que no caso aqui vai ser 10. Ah, Léo, mas como é que eu faço isso? É exatamente isso que eu vou te explicar nessa aula, beleza? Aí, o MDC, para que serve o MDC? Novamente, assim como nós temos os cálculos envolvendo MMC em vestibular, também aparece de vez em quando os cálculos envolvendo MDC. É importante que você saiba como vocês conseguem fazer e resolver esses tipos de problemas envolvendo MMC e MDC, mas de suma importância, você tem que saber o básico, que é o que é essa aula aqui, beleza? Então, bora lá. Primeiro, eu preciso que você lembre o que são os números primos. E aqui vai uma breve lembrança para vocês. Os números primos são números naturais maiores do que, opa, faltou aqui, ó, maior do que 1. E só possuem dois divisores, que no caso é 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, se eu falar para vocês o número 2, quais são os números que dividem o número 2? Somente o 1 e o 2, não é verdade? Legal. E quem seria o próximo? O 3. Qual que divide o número 3? Ah, o 1 e o 3. Percebem que só são dois números? Ou seja, o número 1 e ele mesmo. O que quer dizer com ele mesmo? O 2 aqui, ó, ele vai aparecer aqui também. Beleza? Agora, se eu pegar o número 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Existem três números que dividem o número 4, então ele não vai ser primo. Se eu pegar o número 5, vai ser o número 1 e o número 5, ou seja, ele é primo. Então, eu tenho o 2, o 3 e o 5. Isso tem uma porrada de número, rapaziada. Eu não vou aqui ficar falando sobre todos esses números. Porém, basta que você faça esse teste como eu falei para vocês. Divide somente por 1 e ele mesmo? Fechou. Então, ele é um número primo. Vamos precisar deles. Porque é o seguinte, logo em seguida, nós precisamos decompor em números primos, ou o teu professor pode chamar de fatoração. E como é que eu realizo esse tipo de conta? Olha só, vamos supor que eu queira decompor o número 20. Se eu decompor o número 20, vai ficar da seguinte forma. Olha lá. Quem é o primeiro número primo? Ah, Léo, o primeiro número primo é o 2. Então, bora começar com 2. 2 aqui. Qual é a divisão de 20 por 2? Ah, vai dar 10. Fechou? Dá para usar o 2 mais uma vez? Dá. Então, vou utilizar ele de novo. Aí, 10 dividido por 2 vai dar 5. Não dá para usar o 2 de novo. Por quê? Porque você não pode ter número
que no meio, no processo da divisão, vai dar um número com vírgula. Se eu repetir o número 2 aqui, vai dar 2,5. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, eu vou partir para o próximo primo. Vai ser o 3? Não, né? Então, o próximo vai ser o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui eu termino de decompor em números primos. O número 20 é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó, o 2 vezes 2 vezes o 5. Eu também posso escrever da seguinte forma, 2 ao quadrado vezes 5. Beleza? Então, isso é a decomposição em números primos. Então, o que significa o tal do MMC? Significa mínimo múltiplo comum. É o menor número que vem da multiplicação e que é comum aos dois números, ou 3 ou 4, seja lá quantos forem. Legal, Léo. E o que vai ser então o MDC? É o máximo divisor comum, ou seja, é o maior número que divide todos os números ao mesmo tempo. E quer saber só? Nesse vídeo você vai aprender a fazer os dois ao mesmo tempo. Por que perder tempo fazendo um e depois o outro, se você pode calcular os dois ao mesmo tempo, não é verdade? Então, tá aqui a forma como vocês vão calcular. Primeiro, no MMC, vocês precisam decompor em fator primo, igual eu fiz ali em cima. Vamos fazer um exemplo aqui? Olha só. 2, 20 e vamos pegar aqui, por exemplo, 30. São três números. Então, vamos decompor em fatores primos. Quem vai ser o primeiro número? Lembrando, eu preciso que tenham números primos. O primeiro vai ser o número 2, ok? Dá para dividir esse primeiro carinha aqui por 2? Dá, né? 2 dividido por 2 dá 1. E esse 20 aqui? Quanto que vai ser 20 dividido por 2? Vai ser 10. E o 30? 30 dividido por 2 vai ser 15. Legal. Dá para continuar a divisão por 2? Dá. Então, eu repito 2. Ah, Léo, e esse número 1? Apenas copia. 10 dividido por 2 vai dar 5. 15 dividido por 2, lembram? Não pode ter vírgula, então só copia. Vamos para o próximo. O próximo número vai ser o 3, que é o próximo primo. O 1 eu só vou copiar. O 5 não vai ter como dividir por 3. E o 15, por sua vez, vai ficar 5. E agora, finalizamos. Vai ser o número 5. Eu copio o número 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Maravilha, acabou? Ainda não. Porque agora, para nós calcularmos o MMC, nós precisamos multiplicar todos esses números. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Esse 4 eu vou multiplicar pelo próximo número. 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5? 12 vezes 5, vamos fazer aqui, ó, 12 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 1 dá 5. Com esse 1 aqui que subiu, vai dar 6. Então, aqui dá 60. Portanto, o MMC de 2, de 20 e de 30 vai ser 60. Beleza, galera? Então, já fizemos o MMC. Ah, Léo, e o MDC? Bom, você vai fazer da mesma forma que tu fez o MMC. Porém, você vai circular o primo que divide todos eles. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu fiz ali e vamos fazer dessa forma. Então, olha só. Se eu tiver o 2, o 20 e o 30, eu vou circular todos os números que dividir ao mesmo tempo. O 2, o 20 e o 30. Lembrando, tem que ser os três ao mesmo tempo. Começando com o número 2. O número 2 divide o 2? Divide, né? Vai dar 1. O número 2 divide o 20? Divide, vai dar 10. O número 2 divide o 30? Também divide, vai dar 15. Portanto, eu circulo o número 2. E o restante vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vai ficar o número 2 aqui de novo, porém não vai dividir o 1. Vai dividir o 10, vai ficar 5, e o 15 não divide. Só que você percebe que daqui para baixo não vai ter nenhum número que vai dividir os três ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui já acabou no número 1. Portanto, o MDC vai ser o número 2. Entendeu? Caso não tenha entendido, vamos a mais um exemplo. Esse daqui. Qual vai ser o MMC e o MD... Opa, vamos trocar aqui ao vivo. E o MDC de 12, 15 e 30. Olha só, pessoal. Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, como eu mostrei para vocês. 12, 15 e 30. Lembrando, para ser o MDC, eu vou circular toda vez
em que um número que eu colocar aqui, que for primo, dividir todos ao mesmo tempo. Vamos nessa? Começando com o número 2. O 2 divide o 12, que vai ficar 6. O 2 divide o 15? Não, eu só copio. O 2 divide o 30? Divide. Vai dar quanto? Vai dar 15. Só que vocês perceberam que o número 2, ele não dividiu 15, então eu não vou circular. Bora para o próximo. Consigo usar o 2 mais uma vez? Consigo, porque esse 6 vai virar 3. 6 dividido por 2 dá 3. E o resto? O resto eu copio. E agora? Agora tem o número 3, pessoas. Quando eu tenho o número 3, eu vou conseguir dividir esse 3, esse 15 e esse 15. Ou seja, é um número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou circular. O 3 dividido por 3 dá 1, o 15 dividido por 3 dá 5, o 15 dividido por 3 dá 5. Pronto. E agora o último número vai ser o número 5. Vai ficar 1, vai ficar 1 e vai ficar 1. Só que tu percebeu que aqui eu não dividi o número 5. Eu apenas copiei, então eu não vou circular. Então aqui, ó, já dá para calcular o MMC e o MDC, certo? Qual que vai ser o MDC? Já está pronto, é o único que está circulado, que é o número 3. E se fosse o MMC? Aí você multiplica todos. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5, já fizemos, não é verdade? 12 vezes 5 dá 60. Entendeu? Ah, Léo, mas e se porventura eu tivesse outro número circulado, né? Então, por exemplo, né, não é o nosso caso aqui, mas vamos supor que esse 2 também tivesse circulado. Qual que seria o MDC? O MDC seria a multiplicação de 2 e de 3. Ou seja, o MDC seria 2 vezes 3, que seria 6. Mas isso é apenas um exemplo. Beleza, galera? Então, é assim que nós realizamos os cálculos envolvendo MMC e MDC. E aqui, um desafio para vocês. Qual que vai ser o MMC e o... Novamente aqui, né, galera? Esqueci, ó. MDC. Qual que vai ser, então, o MMC e o MDC de 15, 20 e 40? Coloca aqui nos comentários e eu vou ver se está certo ou não e vou dar um joinha caso esteja correto. Beleza, galera? Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, você está gostando do conteúdo? Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.